Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos mais uma vez aqui com vocês para curtir, para saborear os ensinamentos que o Emmanuel pinça aqui do Livro dos Médiuns e transpõe para o dia a dia, para a vida real, aqui no livro Seara dos Médiuns. Hoje é desse tipo. Hoje começa na mediunidade, vem para a vida, vem para o dia a dia, vem para quem não é médium. Você aí que está dizendo assim, essa playlist aqui é só para quem é médium. Todos nós, no sentido mais lato, mais amplo, somos médiuns. A gente aprendeu aqui no Livro dos Médiuns com o seu Kardec. Mas nem todo mundo está lá na reunião mediúnica recebendo espírita. Agora, cada um de nós está cercado por uma nuvem de testemunhas. E aí a qualidade desses companheiros, a qualidade dessas companheiras desencarnadas é que depende muito da gente. Lá no Livro dos Médiuns, num capítulo que já trata ali da qualidade dos médiuns e tudo mais, Kardec faz pergunta a respeito dos médiuns chamados perfeitos. E aí a gente descobre que não tem médium perfeito. Né? Ao contrário, os amigos espirituais dizem que o melhor médium é aquele que é menos enganado. E é a partir disso, do engano, da possibilidade de engano, que o Emmanuel pinça uma mensagem, uma resposta a uma pergunta que Kardec faz e coloca para nós aqui no capítulo 56 do Seara dos Médiuns, que ele deu o nome de O Lado Fraco. E no Lado Fraco, foi psicografado em 5 de agosto de 1960, ele foi trabalhar o item 226, a pergunta 10 do item 226 aqui do Livro dos Médiuns, que trata dessa história aí dos médiuns que são enganados. E é tão interessante a gente pensar, mas por que o Emmanuel está chamando a atenção sobre isso? Só a questão do Livro dos Médiuns já daria um estudo de 1 hora. Mas a gente está aqui na nossa playlist com 20 minutos, discutindo muito mais o texto do Emmanuel e vendo com que brilhantismo ele transporta essa ideia que foi passada ali para o Kardec, de que os médiuns que são enganados por 2 motivos. Primeiro, porque eles ainda têm falhas, eles não são perfeitos. E segundo, para que eles fiquem alertas, para que eles não se deixem enganar. Olha, estranho isso. A gente, para não ser enganado, tem que ficar alerta para não ser enganado? É verdade. Porque quando a gente começa a achar que está tudo muito bom, que está tudo muito perfeito, que é o melhor de todos os médiuns, é nessa hora que a gente entra pelo cano. É nessa hora que a gente acaba sendo enredado. Então, lá no Livro dos Médiuns, vamos começar com Kardec, né, como a gente tem feito habitualmente, tem essa pergunta, olha só. Se o médium perfeito só simpatiza com os bons espíritos, como permitem estes que ele seja enganado? Eu botei perfeitos entre aspas ali porque a gente sabe que não tem. Na questão 9 desse mesmo item, os espíritos dizem assim, olha, médium perfeito não existe. Melhor médium é o que é o menos enganado. Mas olha que coisa interessante, mesmo esses aí, bons médiums, são enganados. São enganados frequentemente. Não vem com essa história, não, eu estou com 40 anos na mediunidade, nunca foi enganado. Pode ser que você esteja sendo enganado há 40 anos e nem sabe que o seu guia não é guia obsessor. Porque qualquer um de nós, principalmente lá no começo da tarefa mediúnica, está sujeito a ser enganado por espíritos mistificadores? Sim. Baixa a bola, vamos trabalhar aí, calçar as sandálias da humildade, como o pessoal costuma dizer, e entender que assim, a gente tem que ficar vigilante, porque tentar enganar a gente vai ter espírito tentando. Então, a pergunta foi essa. Se o médium perfeito só simpatiza com os espíritos bons, como é que esses permitem que ele seja enganado? Aí a resposta vem. Olha só, os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo, que obtém belas áreas
movendo a manivela do seu instrumento. Essa é uma questão que, olha, os espíritos chamaram bastante atenção. Fica esse primeiro momento aqui para a gente entender a respeito do nosso trabalho na mediunidade. Porque depois, quando vier o texto do Emmanuel, vai ser o nosso trabalho na vida. Vai ser a nossa vigilância na vida. Vai ser olhar as nossas falhas, ou como o nosso querido Vinícius, do presidente Paulo de Tarso, diz, as nossas pobrezas morais, e a gente perceber que elas são portas abertas, são brechas, são escancaradas às vezes para as nossas quedas, para os nossos desastres evolutivos. E é isso que a gente tem que estar muito atento, tentar fechar o máximo possível as brechas, as portas para o desastre, que são as nossas imperfeições morais, que são as nossas falhas morais. Mas voltando aqui para a mediunidade, o Espírito chama a atenção o seguinte, os bons espíritos permitem para testar, para a gente não ficar soberbo, não ficar se achando o melhor de todos, não ficar se achando o médium mais perfeito. Então vem. Além disso, dizem os amigos espirituais, ninguém é assim tão bom, tão bom, tão bom, tão perfeito, que não tem ali, ó, algum lado fraco. E exatamente, gente, os espíritos inferiores, eles nos atacam nos nossos pontos fracos, não nos nossos pontos fortes. Antes de eu trabalhar uma questão alimentar, qualquer lado fraco meu era pizza. Hoje pode me oferecer pizza à vontade, que quando eu vou comer só 2 fatias, ou uma fatia, dependendo do tamanho da fome. Mas não vou comer 6 pizzas inteiras. Então essa é a questão, fechar os lados fracos. Claro que eu falei isso de uma forma jocosa, mas é importante a gente entender, ó. Ninguém é tão bom, tão perfeito, que não tem um ladinho fraco. E aí é que vem. Isso é que tem que servir de lição pra gente. Quer dizer, de vez em quando, não é sempre, né? Porque o médium que está sempre recebendo mensagem falsa só indica que ele está cheio de lados fracos, que ele está cheio de brechas escancaradas para os espíritos mistificadores, para os espíritos enganadores aproveitarem da gente. Então, deve servir de lição e as mensagens falsas, às vezes, né, servem de aviso para que nós, médiuns, não nos consideremos infalíveis. Eu não sou infalível, a Francisca não é infalível, o pessoal do Paulo de Tarso não é infalível, nenhum daqueles médiuns grandes que psicografa, que recebe espírito depois do final da palestra é infalível. E tem alguns até que estão mais falíveis do que outros, porque estão deixando passar cada coisa, cada abobrinha, que a gente tem ficado assustado aí, arrepiado no perispírito, como eu costumo dizer. Então é importante a gente estar atento ali, ó. É uma lição para a gente não se achar infalível. Mas por quê? Porque ser médium é só ser instrumento, não ser a origem. Se vier uma mensagem ótima, se vier uma mensagem linda, através da mediunidade, a fonte é o espírito, não sou eu, Maurício. Então é como se a gente fosse só ali o realejo, né? O realejo, ele já tem uma tira com todos os pontinhos fazendo a melodia aparecer. O cara não tem o trabalho nem de teclar, nem de digitar as cordas, para fazer aparecer um som. É diferente de um músico, de um pianista, de um violinista, que tem que pensar em construir as notas. No realejo, as notas já estão numa tira, é só girar a manivela. Qualquer macaquinho faz isso, como a gente vê aquelas coisas de filme de desenho animado do passado, que era um macaquinho que girava lá a roda do realejo. Ou que era o dono que girava e o macaquinho ia lá e tirava a sorte, ou o pombinho ia lá e tirava a sorte, né, do realejo. Então a gente tem que estar bastante atento para isso. Quer dizer, o alerta que fica para a mediunidade, para a playlist Mediunidade em Foco, não há médium perfeito. Ninguém é tão bom, tão perfeito que não tenha lado fraco. Já parou para estudar seus lados fracos? De vez em quando eu tenho que fazer essas reflexões. Quais são os meus lados fracos? Por quê? Porque é exatamente por ali que os espíritos inferiores, que os espíritos enganadores, que os mistificadores vão tentar, ó, nos iludir, passar a perna na gente. E aí que entra o texto do Emmanuel. Mas esse negócio de lado fraco, esse negócio de espíritos enganadores tentando nos enredar, não acontece só na reunião mediúnica. Ao contrário, muitos dos espíritos enganadores até preferem que a gente não seja médium ostensivo para não perceber, que a gente não esteja no trabalho mediúnico para não ser alertado de que eles estão ali influenciando a gente. Eles querem fazer tudo na surdina, eles querem fazer tudo escondidinho. Então, não só na mediunidade, mas na vida, façamos uma reflexão, uma análise de quais são os nossos lados fracos, onde estão as nossas fraquezas morais, onde estão as nossas inclinações infelizes. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho defeito, eu não sou um assassino, eu não sou desonesto. Mas às vezes é orgulhoso, orgulhosa.
Ou então é ambicioso, eu quero ser médico para ficar famoso. Ih, esse troço vai dar um errado danado, hein, gente? Mas vamos com o texto do Emmanuel, que agora é interessante a gente perceber o que ele tem para dizer para nós. Olha só. Não apenas os médiuns. Viste muita vez os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos, que se acreditavam resguardados pelo dinheiro, caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros, que se supunham inacessíveis à tentação, desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. E aqui tem um detalhe interessante nesse slide, né? Ele fala que muitas vezes nós podemos ter visto os outros, mas para e pensa, podemos ser nós. Eu tô com a vida tranquila, eu tô com a vida ganha, posso curtir à vontade, aí um negócio errado, alguma coisa que acontece, uma mudança na economia do país e vai todo mundo à bancarrota. Quem se lembra de 1990, o pesadelo do confisco da poupança, sabe o que é de repente não ter dinheiro nenhum rapidamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E alguns que se achavam ótimos, querendo ter mais, fazendo aplicações para ter grandes ganhos. Aí bota aplicação no investimento arriscadíssimo, perde tudo de repente. São esses que, querendo mais, cobiçando, então eles foram atacados por onde? Pela cobiça e não pelo conforto. E não pela indolência que muitas vezes a riqueza ou a abastança material pode trazer, mas pela cobiça, pelo desejo de ganhar mais. Não tem um monte de político que é pego com a boca na botija exatamente porque está querendo dar um golpe e poder receber mais e desviar mais dinheiro? Não satisfeito com o que já ganha de salário? Tem isso. Então é exatamente a cobiça que põe a perder. É a cobiça o lado fraco. E aí vem o outro detalhe. Muitos assim, não, eu estou acima das tentações, eu estou acima das falhas morais. Aí vem um desentendimento, vem um fracasso afetivo, né? Um sentimento que adoece. E é exatamente nessa hora do sentimento que adoece que aquele obsessor chega assim, vai lá e toma uísque, vai lá e se droga. Tá? Então, somos arrastados pelo vício, não pelo vício. Não porque já temos o vício. Então, olha que coisa interessante, as brechas, as portas para as quedas, elas não necessariamente são para aquela que ela se abre, mas para atrair outra. Para puxar uma outra, a gente puxa uma pena, sai uma galinha, como o pessoal costuma dizer, né? Então, pois é. A cobiça e não a indolência faz com que a criatura acabe caindo na miséria. Ou então, um sentimento ferido, uma mágoa, ou algum destrambelho sentimental faz com que a gente mergulhe nos vícios materiais, na dependência química mesmo. Olha que coisa esquisita, né? E aí o Emmanuel vai pontuar outras situações de quedas para a gente ficar atento. Fique atento, fique alerta. Olha só, para ajudar a gente, né? Não tenha lá fazer a pesquisa dos pontos fracos, vamos seguir com o Emmanuel aqui para ver se a gente não tem esses pontos fracos que ele está enunciando. Ele vai enunciar vários. E a gente já pode ganhar tempo. Será que pelo menos esse? Não, eu não tenho nenhum desses. Então procure outros. Porque ponto fraco com certeza a gente tem. Mas vamos ver o que ele vai falar mais. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Então, se a gente observar mais essas 4 brechas, mas essas 4 falhas que se apresentam para nós, a gente vai ficar bastante alerta. Pelo menos dessas daí, Tá se achando mais importante que os outros? Cuidado, você até pode ser muito inteligente, mas não é a última cereja no alto do bolo. Então, o orgulho às vezes faz a gente achar, não, o meu conhecimento é superior, aí fala uma bobagem, cai em descrédito. Quantos cientistas fizeram isso? Quantos que se achavam muito inteligentes fizeram isso? Outras pessoas que são belíssimas, mas porque elas se deixaram tomar pelo prazer, vou gozar, vou a todas as festas, vou a todas as baladas, em alguns anos são verdadeiras bruxas, verdadeiros monstrengos, porque o corpo físico não aguenta essa balada toda, né? E aí vem aquela coisa dos muito moralistas, dos heróis sociais e domésticos, né? Que acabam escorregando no suicídio ali por causa de quê? De se acharem infalíveis.
Não, isso não vai acontecer comigo. Olha, vocês não podem fazer isso porque isso é errado. Aí às vezes a gente se pega cometendo um errinho. Ou às vezes aquele erro que a gente criticava e vem a depressão, e com a depressão, porque a vaidade fez a gente se sentir tão mais alto, tão mais alto, tão mais alto, que nos deixa esse orgulho também, né? Tão mais alto que a gente acabou achando que não tinha o direito de errar. E quando se pega em erro, com vergonha, pensa em fugir da vida pelo suicídio. É claro que nenhum quer essa extrema, né, situação, mas a gente pode acontecer. E aí também os desanimados, né? Quanta gente começa empolgado e ao começar a se deparar com os nãos da vida, com os aqui não vai dar para fazer, ali não vai dar para fazer, para de evoluir. Tá cheio de gente achando que está na hora de se aposentar do trabalho no centro espírita, tá achando na hora de parar no trabalho de evoluir, está muito equivocado. Está deixando passar oportunidades preciosas e é exatamente sobre isso que o Emmanuel chama a nossa atenção. Baixa a bola, diminui o orgulho, reconheça que tem pontos fracos, analise e tente evitar que eles sirvam de brecha para a nossa queda. Por quê? Aí vem o Emmanuel dizendo, ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, olha como ele inclui os desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão, através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamos-nos todos em matéria de posse, em problema de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos às honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. Então, gente, se não tem jeito da gente não ter erro, vamos tentar diminuir os erros. Vamos tentar ficar vigilante para eles. Olha assim, já que eu sei, reconheça. Reconhecer não é dar de ombros, eu sou assim mesmo. Não! Sabe, a gente pensar um pouquinho, até como sugere para nós a abordagem centrada na pessoa, a tal da congruência, não é você dar de ombro e dizer eu sou assim mesmo. É você reconhecer, eu sou assim. Então, em determinados momentos eu tenho raiva, eu vou sentir raiva, mas eu vou combater a raiva o máximo que eu puder. Eu vou tentar encontrar caminhos para que eu não sinta raiva, ou seja, sabendo onde eu sou fraco, eu vou criar barreiras que impeçam a queda, que impeçam a penetração da influência negativa dos espíritos atrasados que querem nos obsidiar, mesmo que nós não estejamos lá na reunião mediúnica trabalhando com o mundo espiritual. Então o Emmanuel chama a nossa atenção para isso, porque todos nós temos os pontos frágeis, todos nós temos queda na família, no sexo. Em algum momento vai aparecer essa fragilidade, porque nós ainda estamos no planeta de provas e expiações. É claro que tudo que ele fala aqui serve para esse planeta Terra. Servia bastante para o século XX, serve agora para o século XXI, na Terra, de provas e expiações. No mundo feliz, pouquíssimos vão estar sujeitos a essas brechas, porque eles já venceram, porque eles já superaram. Então essa é a questão. Aí vem o último detalhe. Aqueles que querem se fazer juízes dos outros, que já que todo mundo tem queda, deixa eu procurar as quedas dos outros e ficar apontando. Isso normalmente vem para que as pessoas não olhem a nossa. Quem muito critica os erros dos outros está tentando criar uma cortina de fumaça para que não vejam os nossos erros, para que não percebam os erros que nós cometemos, porque é a única questão que a gente tem para chamar a atenção aí. Aí o Emmanuel vai concluir pedindo a gente assim, baixa a bola e não critique. Identifique os seus erros e trabalhe contra eles. E deixa cada um lidar com as suas próprias fraquezas, com os seus próprios pontos fracos. E é exatamente aí que vem o Emmanuel dizendo assim, se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, ajuda-o a erguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. E, através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Porque todos nós temos as brechas tristes dos nossos lados fracos. Então aquela coisa do não julgar, do não recriminar o outro. E ainda tem um outro detalhe. No slide de cima, o Emmanuel pede para a gente ajudar sem perder tempo com crítica, sem perder tempo com comentários inúteis. Por quê? Porque isso não vai adiantar em nada. A pessoa que se reconhece em erro, a pessoa que reconhece que já faliu, que já errou, que deixou a brecha moral causar o desastre,
ela já está se sentindo péssima. Se a gente só ficar aumentando, tá vendo? Olha só como você é errado, como você fez isso, como você fez aquilo. Não vai ajudar em nada. Estende a mão e ajuda. Quer dizer, quer levantar? Quer sair do erro? Vamos lá que eu te abraço e te ajudo. Até porque, aí vem o Emmanuel que ele não dá margem. Não olha muito para o rabo do outro macaco, não. Olha para o seu. Porque a gente vai ter sempre na gente as terríveis fragilidades morais, as terríveis pobrezas morais lá que o Vinícius fala tanto nas nossas lives, né? Que vão apontar brechas para que espíritos perturbadores nos perturbem. Então, vigilância é a palavra para encerrar esse nosso vídeo. Vigilância, esteja vigilante, não contra os outros, não é vigiar a vida dos outros, é vigiar as nossas falhas, os nossos lados fracos. Todos nós temos. E aí, sem criticar uns aos outros, vamos trabalhar para fechar as portas e não permitir que nos perturbem. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, viu como ela se encaixa lá da reunião mediúnica até o nosso dia a dia aqui na relação familiar e na relação na sociedade? Esse Emmanuel foi muito esperto aqui, muito inteligente nas colocações, porque assim, tem espírito desencarnado também atuando fora das reuniões mediúnicas para empurrar a gente ladeira abaixo por causa das nossas falhas. E se você gostou desse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Agora eu conto com o seu like, mas se não gostou não tem problema não, dá o dislike aí e vai lá embaixo e comenta que bobagem eu falei, que você pode não ter gostado do meu vídeo. Mas você que gostou, ainda te peço um outro favor, pega o link e manda para seus conhecidos, divulgue nas suas redes sociais, porque você vai me ajudar a levar essa mensagem de amor bem mais longe do que eu consigo com esse singelo canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!